Bom dia, galerinha do sexto ano. A gente está começando aí o nosso trabalho de Geografia na Quarentena. No caso específico do sexto ano, a gente vai estar começando com o módulo zero para poder nivelar as duas turmas, que algumas turmas tiveram um pouco mais de aula do que as outras na última semana antes da quarentena, do isolamento social. Então a gente está começando com uma revisão do conteúdo anterior, na verdade. Ok? Uma coisa muito importante para a gente estar falando em todo esse processo é que todo esse material que a gente está produzindo é uma tentativa, é um esforço, na verdade, para a gente superar esse momento de isolamento social e manter algum ritmo de transmissão de conhecimento, de contato, antes de qualquer coisa. Então, sem grandes sustos, eu sei que é complicado para muitos, para a gente, para os professores também está sendo, mas é um esforço de todos os lados para a gente conseguir realmente dar conta da educação nesse período. Lembrando sempre que o principal recado que a gente tem que estar lembrando é de manter o isolamento social, não sair de casa, a menos que seja necessário, extremamente necessário, lavar sempre as mãos. É o momento da gente cuidar da gente e cuidar dos outros, e a prevenção está vindo sempre em primeiro lugar. Então a gente começa falando o conceito, na verdade, de geografia. Geografia é essa ciência que estuda o espaço geográfico, né? Essa ciência que estuda o que está escrito, a informação que está escrita na Terra, para a gente poder ler e compreender. E a gente vai ver alguns conceitos básicos. Na verdade, a gente vai rever alguns conceitos básicos aí da geografia, que são lugar, paisagem, região, território, além do próprio espaço geográfico. O primeiro conceito que a gente vai falar é lugar. Lembrando que lugar é o espaço vivido, o espaço vivenciado, experimentado. Lugar é aquele espaço em que a gente tem uma relação afetiva, a nossa casa, a casa dos nossos avós. A gente atribui um cheiro a esse lugar, a gente atribui uma sensação a esse lugar. A gente pode ter uma sensação positiva com um lugar, né, que seria uma topofilia, só a nível de curiosidade, ou ter uma sensação negativa de um lugar. De repente, se alguém é assaltado numa esquina, aquela esquina passa a ser um lugar de medo para aquela pessoa. Então ela tem topofobia, né? Fobia daquele lugar. Então lugar, a gente vai usar esse conceito de lugar sempre quando falar de alguma sensação, de alguma experiência emocional em relação a algum espaço. Já a paisagem vai ser todo aquele espaço que a gente consegue enxergar, que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Então, via de regra, a paisagem é aquilo até onde o olho alcança, né? O que a gente consegue enxergar e observar atentamente. A gente pode dividir dois tipos de paisagem: a paisagem natural, quando há apenas os elementos da natureza, e a paisagem modificada, quando ou paisagem geográfica ou paisagem cultural, quando vão predominar os elementos resultantes do trabalho humano, as construções, as casas, as cidades. Em geral, quando a gente vê uma foto de uma paisagem, como essa imagem aí, uma paisagem de Teresópolis, é uma paisagem cultural, uma paisagem geográfica, sem dúvida. Mas a gente consegue diferenciar elementos naturais
e elementos culturais nessa paisagem. Então, os elementos naturais são as montanhas, o céu, as florestas, o rio, e os elementos culturais são as ruas, as estradas, a própria CBF, os prédios. Então, numa paisagem, a gente consegue reparar esses dois tipos de elementos. A região, né, é um conceito, uma categoria que tem a ver com a divisão de um espaço maior em espaços menores e com a organização, né, de espaços por semelhanças. Então, eu posso dividir o Brasil em região norte, centro-oeste, sul. Os estados de cada uma dessas regiões vão ter semelhanças, vão ter coisas em comum. Da mesma maneira, eu posso dividir o estado do Rio em regiões, como por exemplo a região serrana, que tem um clima mais frio, que tem uma forte influência da imigração europeia, que tem uma vegetação exuberante, que tem as serras como paisagem natural, e as baixadas litorâneas, ou região dos lagos, em que predominam as praias, o turismo de fim de semana. Então, as regiões vão ter características, né? O que faz parte de uma região tem características em comum. Sempre quando eu falo de território, eu estou falando de poder, de disputa de poder. Então, eu posso ter uma guerra entre dois países por disputa de território. Eu posso ter dois estados ou até dois países com uma disputa por território em litígio, na justiça, sem ter necessariamente guerra. São territórios oficiais. Mas os territórios, eles também podem ser não oficiais. Eles podem ser... eu posso falar em território quando eu digo que determinado camelô tem um ponto de venda de uma pipoca, um pipoqueiro, né, na praça. Eu não posso chegar com um carrinho de pipoca e colocar do lado dele. Embora esse pipoqueiro não tenha um direito legalizado na prefeitura para estar lá, na sua grande maioria, ainda assim se entende que aquilo ali é o território dele. Né? Então, território tem a ver com posse, com poder, com controle. E já o espaço geográfico é o principal conceito para a geografia. Né? O espaço geográfico é um conceito de totalidade, ou seja, vai ser o conjunto dos lugares, o conjunto das paisagens, o conjunto dos territórios e das regiões. O grande geógrafo brasileiro Milton Santos, ele fala que o espaço geográfico é um conjunto de sistemas, de objetos e de ações. Né? Então, a gente vai ter no espaço geográfico sempre ações e relações. Ações e relações entre a natureza, a sociedade, as instituições da sociedade, o governo, as escolas, e os indivíduos, porque a percepção individual do espaço, né, é diferente da percepção que a sociedade como um todo tem do espaço. Então, todas essas relações entre natureza, sociedade e indivíduo formam o espaço geográfico.
E como a gente já viu e reviu esses conceitos, eu estou colocando no próximo slide, duas revisõezinhas, dois mapas mentais. Mapa mental é o nome que se dá para esse tipo de esquema de estudo, que vocês vão ver de vez em quando aqui. Esse mapa mental é sobre o espaço geográfico especificamente. Então aí está desconstruindo o conceito do espaço geográfico. Acho uma boa sugestão de estudo para você. E esse segundo mapa mental fala de todos esses conceitos fundamentais da geografia. Esse mapa mental é muito interessante. Dá uma olhada nesse esquema com atenção, observa aí o que está escrito, e aí você consegue perceber uma maneira mais rápida de você estudar e de você entender esses conceitos. Essa imagem aí é uma boa sugestão para se estudar para as provas, mais tarde, depois quando as aulas normalizarem, enfim. É muito interessante esse mapa mental aí. E aqui, gente, a gente se despede por enquanto, né? Esse módulozinho inicial termina e eu vou estar sempre relembrando e frisando para vocês. Leia, veja, escute esses slides com atenção. Se eu mandar algum vídeo complementar, acompanhe esse videozinho. Eu coloco alguns links, né? Quem tiver a curiosidade, a possibilidade, dá uma olhada nesses links aí, descubra, pesquisa na internet, me pergunte, eu estou aqui para tirar dúvidas. Se os pais também tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Né? Aproveita esse momento de filhos e responsáveis juntos para estudar juntos, isso é muito interessante, isso é muito produtivo, tá ok? E lembrando aí que as imagens todas utilizadas para fazer esse material são retiradas da internet, de domínio público, e se de repente alguém tiver direitos autorais sobre essas imagens e quiser pedir para retirar qualquer coisa, é só me avisar, tá bom? Muito obrigado.